Pode se sentar. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7, o versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Nesta manhã nós temos esse momento cultico e após o culto nós teremos então uma assembleia ordinária para leitura de relatórios. Encerrada essa assembleia, teremos a segunda assembleia. Esta é uma assembleia extraordinária, que tem apenas um assunto, e o assunto da assembleia extraordinária é eleição de um presbítero. Então, nessa manhã, considerando essa importância das resoluções dessa manhã, considerando também esse processo que estamos iniciando com eleições da nossa UPA e da nossa UMP, novos líderes foram eleitos. Eu gostaria de falar um pouco sobre o perfil do servo, da serva, o perfil daquele que serve, daquela que serve a Deus. E eu escolhi o livro de Esdras, no capítulo 7, o versículo 10, que diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Querido Deus e eterno Pai, damos-te graças porque nesta manhã estamos com a tua palavra aberta ante nossos olhos. Queremos nela meditar, queremos nela, ó Deus, e sermos edificados. Fala conosco uma vez mais nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Há uma obra clássica que fala sobre liderança presbiteriana. O título do livro é O Presbítero Regente. Isso foi editado em 1832 por Samuel Miller. E Samuel Miller, escrevendo sobre o presbítero regente, ele escreve o seguinte: o projeto de nomear pessoas para o ofício de presbítero regente não é para dar-lhes prestígio, não é para dar-lhes oportunidade de aparecer como oradores em processos judiciais, não é para criar os cortejos de cerimônias eclesiásticas, mas para assegurar conselheiros e regentes aptos, fiéis e verdadeiramente devotados ao Senhor e à igreja, para obter orientações sábias e eficientes que não somente devem acompanhar o rebanho em sua jornada rumo ao céu, mas para ir adiante deles em tudo que pertence ao dever cristão. Isto foi escrito em 1832, o presbítero regente de Samuel Miller. E esta palavra é atualíssima, atualíssima. A igreja precisa de homens que compreendem realmente a função, a finalidade, a proposta, o objetivo para exercer liderança no meio do povo de Deus. E quando nós lemos o livro de Esdras, no capítulo 7, no versículo 10, nós temos aqui um perfil, 3 ideias que eu gostaria nessa manhã de falar com vocês, porque nós não estamos buscando homens perfeitos. Nós não estamos buscando mulheres perfeitas. Nós não vamos encontrar entre nós homens prontos, mulheres prontas. Mas o que nós procuramos é gente com boa disposição no coração. Gente que tem um coração disposto. Gente que tenha no coração uma boa disposição, um desejo ardente no peito, para, de fato, fazer história, dar relevância
para o serviço da igreja, para a missão da igreja, para encaminhar a missão da igreja para aquilo para o qual ela é desafiada. Então, o perfil de servo exige boa disposição no coração para buscar o Senhor. Veja o versículo 10, começo do versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Deixe-me falar um pouquinho sobre Esdras. Esdras foi uma liderança que o Senhor levantou num momento muito importante, quando cessou os 70 anos da Babilônia. Então Deus vai mandar o povo de volta, e Esdras surge como uma forte liderança, uma liderança religiosa que vai reestabelecer o culto, a adoração, e vai dar ordem para todas as coisas concernentes à presença espiritual de Deus no meio do povo. Esdras vai empreender uma grande viagem com um número enorme de pessoas saindo da Babilônia, indo em direção a Jerusalém. E ele vai receber uma carta do rei Artaxerxes da Pérsia, que agora é o que domina a Babilônia. E esta carta vem com muitas riquezas, ouro, prata, utensílios que foram saqueados do templo. Ele recebe uma grande incumbência e recebe uma grande responsabilidade, e ele tem a anuência do rei da Babilônia para então reintroduzir o povo e reintroduzir o culto ao Senhor. No capítulo 7, no versículo 6, diz assim: ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pediram. Meu irmão, minha irmã, eu estou absolutamente convencido de que um perfil de uma pessoa que de fato quer fazer história ao lado de Deus, que quer ser relevante nas mãos de Deus, de um homem, de uma mulher, de um pai, de uma mãe, que quer construir algo na sua própria história, na sua família, no meio do povo de Deus, para o Senhor, tem que ter essa boa disposição no coração para buscar o Senhor. Nada se constrói para Deus se nós não buscarmos o próprio Deus. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Buscar a lei do Senhor é o mesmo que buscar o próprio Senhor. Buscar a lei do Senhor, conhecer a lei do Senhor, é buscar conhecimento do próprio Senhor. Porque a lei do Senhor revela o caráter do Senhor. Moisés, quando deu os 10 mandamentos, ele fala daquilo que Deus revela de si e que Deus requer do seu povo para si. E então, Esdras, logo cedo, ele da família sacerdotal, no capítulo 7 você vai ver toda a linhagem de Esdras, um homem que muito cedo foi introduzido dentro de uma cultura completamente estranha, alienada de Deus. Houve um cuidado de que seus pais o encaminhassem, o separassem e o colocassem como da mesma linhagem dos sacerdotes, da linhagem da sua família. Ele também foi sacerdote, ele também foi escriba, ele também se dedicou a ser instruído, a aprender, a ler, a compreender, a decodificar, a apreender na mente, no coração, a lei de Deus e a conhecer mais profundamente o próprio Deus. Ô meu irmão, ô minha irmã, às vezes nós queremos fazer muitas coisas para Deus dentro de casa. Às vezes nós queremos que o nosso lar, a nossa casa seja um altar ao Senhor. Mas isso prescinde de uma busca pessoal, íntima do próprio Deus. O Salmo 25, versículo 14, diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus se aliancia com aqueles que o temem. Deus entra em aliança pessoal, uma aliança de intimidade, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aqueles que o buscam, aqueles que o conhecem.
porque o conhecimento de Deus faz tremer o nosso coração. Quando de fato nós sabemos quem é o Deus da aliança, quem é o Deus de Israel, quem é o Deus da igreja, quem é o Deus da sua história, quem é o Deus da sua família, o nosso coração treme. Nós sentimos os nossos ossos podres diante de Deus, porque o nosso Deus é tremendo. E esta experiência de um conhecimento profundo de Deus, através da revelação da lei de Deus, nos traz intimidade com o Senhor. Quer que seus filhos sejam cristãos? Comece cedo. Comece cedo. Eu fico pensando, ontem estava conversando com os pastores, e uma coisa que é preciso nós percebermos nesta igreja. Esta igreja tem alguns valores muito caros a esta igreja. E alguns valores foram consolidados nesta igreja de geração em geração, em geração em geração. Irmãos e irmãs, lá no início, e vieram repetindo as mesmas coisas, ano após ano, décadas após décadas, 95 anos, que a palavra de Deus tem sido anunciada, tem sido pregada, tem sido falada, tem sido ensinada, através de homens e mulheres que temem ao Senhor. Fruto disso é uma igreja vigorosa, é uma igreja missionária, é uma igreja que adora ao Senhor, tem alegria em reunir-se para adorar ao Senhor, não sem esforço, não sem sacrifício, mas com profundo amor, sabendo exatamente a quem estavam servindo, para quem estavam trabalhando, a quem eles estavam edificando a igreja. Irmãs da escola dominical, senhoras, jovens, pastores, presbíteros, diáconos. Ô meu irmão, quando nós chegamos aqui, pense um pouco, tudo isso aqui já estava pronto. Muitos de nós, quando chegamos aqui, isso aqui já estava tudo pronto, tudo ajustado, como nós recebemos. Que coisa extraordinária, como nós podemos chegar numa igreja e ver o conforto que essa igreja oferece, as estruturas que ela tem, em termos de estrutura física, o acolhimento o que comunica para nós esse templo, as estruturas físicas, mas muito mais do que isso, o que esta igreja comunica como os valores do povo de Deus. Esta igreja tem valores fundamentais de família. Ela é construída por famílias. Aqui chegaram irmãos e irmãs no passado e disseram para o Senhor: Senhor, eu sirvo ao Senhor, mas esta é a minha igreja, e aqui eu vou servir ao Senhor aqui. E aqui fincaram raízes. E aqui se dispuseram a laborar. E aqui se dispuseram a construir uma igreja para a família, para os seus filhos, para os seus netos. Por quê? Porque eles vieram aqui para servirem ao Senhor, porque eles amam ao Senhor. Isto é um legado que nós recebemos. Esse é um legado que nós recebemos, que pesa sobre os nossos ombros, pesa sobre as futuras gerações. É um valor inegociável desta igreja. O outro é a doutrina. A doutrina, ela foi ensinada desde muito cedo. Foi ensinada para os pré-adolescentes, foi ensinada para os adolescentes, foi ensinada para os catecúmenos, foi ensinada na classe dos idosos, na classe dos jovens, na classe da mocidade, na classe dos adultos. A doutrina é o esteio desta comunidade de fé, porque aqui há irmãos e irmãs comprometidos com a verdade da palavra de Deus. Então, quando nós vamos avançar, nós precisamos olhar com muito cuidado o que nós vamos colocar para o futuro. Como nós vamos construir o nosso futuro. Não podemos deixar aquilo que, com muitos esforços, nos trouxeram até aqui. Esdras tem esse compromisso de tirar o povo de uma situação bastante opressora. Deus finalmente falara para ele: agora é hora de voltarem para Jerusalém. E a este líder coube a responsabilidade de preparar, colocar os aparatos
do templo, reconstruir o templo, colocar os utensílios, pegar a lei, ensinar os sacerdotes, ensinar os levitas, educar todo o povo para apresentarem-se diante de Deus. Mas, meus irmãos, essas coisas a gente não faz dentro de casa se nós não tivermos comprometidos com Deus no coração. Se o nosso compromisso não for com Deus e ver o que Deus vai fazer em nós e através de nós, na família, nos nossos filhos, na vida dos nossos filhos, quer dizer para você que podemos até avançar um pouco, mas essas coisas não prosperam, porque é Deus que faz a nossa casa ser edificada. Como diz o Salmo 127. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não construir, em vão trabalham os que a edificam. Portanto, Esdras nessa manhã nos chama atenção para que nós tenhamos esse perfil, esse desejo, esse anseio primeiro. Não querer as bênçãos de Deus, mas querer o próprio Deus. Ter uma relação profunda com Deus. Ter um desejo profundo de buscar o próprio Deus. Porque é na intimidade do Senhor que o nosso coração vai se forjando. Essa boa disposição nos faz enfrentar desafios da cultura, nos faz enfrentar desafios da nossa própria estrutura pessoal, das nossas próprias limitações, das nossas próprias dificuldades pessoais e culturais. Por quê? Porque o nosso coração está disposto no Senhor. No Senhor. E em segundo lugar, nós buscamos homens que tenham boa disposição no coração para obedecer a palavra do Senhor. É isso que Esdras fez. Porque, versículo 10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Boa disposição para se tornar obediente, para pagar o preço da simplicidade, da obediência, para não transigir, para não negociar, para se tornar de fato intransigente, no meio de uma cultura tão desvalorizada, tão desmanchada nos seus valores, nos seus conceitos, nas suas verdades. Deus quer nessa geração homens e mulheres que de fato buscam a lei do Senhor para a obedecer, para fazer valer na sua vida, na sua casa, na igreja, que não negocie, que não transija valores inegociáveis da palavra de Deus, que viva pelo reto e pelo estreito caminho da palavra de Deus, que não transija nem para a direita e nem para a esquerda, que persiga, que caminhe, que avance, como diz o autor de Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ô meu irmão, ô minha irmã, há um preço a se pagar quando nós queremos de fato ver a ação de Deus na nossa vida e através da nossa vida, na vida da família e na vida da igreja. Em outras palavras, Deus quer gente que leva Ele a sério. Gente que de fato paga o preço para viver os valores e princípios da palavra de Deus na vida, na realidade, no dia a dia. Que é intransigente com a palavra de Deus. E em último lugar, é preciso ter boa disposição no coração para ensinar a palavra de Deus. Se em primeiro lugar, ter boa disposição para conhecer a Deus. Se em segundo lugar, ter boa disposição para obedecer a palavra de Deus. Em terceiro lugar, boa disposição para ensinar a palavra de Deus. Eu estou vendo aqui o nosso irmão Elias, que acabou de batizar a sua filha Elizabeth. Estive visitando eles e eu vi que eles têm todo um aparato e fizeram alguns cursos, ele e a esposa, para encaminhar a Elizabeth, ainda quando ela não havia nascido. Eles têm vários materiais, vários textos bíblicos, historinhas bíblicas, cânticos para criança. Eles se prepararam para encaminhar essa criança. É impressionante isso. Eu fiquei alegre, feliz nessa visita pastoral quando levamos nosso presentinho para Elizabeth e vi esse casal todo preparado para de fato fazer o melhor que eles podem para
encaminhar a pequena Elizabeth. Isso é tua responsabilidade, papai. Isso é tua responsabilidade, mamãe. Ensinar a criança no caminho em que deve andar. Quando? Desde já. Desde já. Por isso que nós trazemos nossas crianças aqui à frente, para elas começarem a participar da adoração, prestando o serviço a Deus. Por isso que o Nicolas hoje estreou aqui no nosso piano, fazendo o nosso prelúdio. Desde quando? Desde já. Desde já. Porque eles precisam ter essa compreensão de que eles fazem parte do povo de Deus, e como parte do povo de Deus, eles precisam ser inseridos nesse contexto de vivência no meio do povo de Deus, e apreendendo e assimilando os conceitos, os princípios, os valores da palavra de Deus. A lei de Moisés diz que o pai deveria ler a palavra de Deus ao deitar, ao levantar, ao andar, em todo um tempo, em toda circunstância, a cada momento, em todos os lugares. Inculcar a palavra de Deus aos seus filhos. Por quê? Porque nós temos uma identidade. Nós pertencemos ao Deus da aliança. Os nossos filhos são dedicados a Ele. E nós não somos do mundo. Nós não pertencemos ao mundo. Nós não pertencemos a nós mesmos. O nosso corpo não é nosso. A nossa mente não é nossa. O nosso coração não é nosso. Os nossos recursos não são nossos. Porque nós não somos nossos. Nós pertencemos a Deus. E é esta identidade que nós precisamos transferir ao coraçãozinho dos nossos filhos, para que eles venham a ter a boa disposição que há no seu coração em buscar o Senhor, em obedecer a palavra do Senhor e transmitir a palavra do Senhor. Ô meu irmão, ô minha irmã, nós precisamos de homens de verdade. Homens de verdade. Homens que pagam o preço por amor ao Senhor. Homens que sacrificam parte do seu tempo, que conseguem conciliar trabalho, família, igreja em serviço ao Senhor, e conseguem compatibilizar, não causar nenhum prejuízo, e sabe que está fazendo para o Senhor. Nós precisamos de homens sábios, homens tementes, homens servos, homens obedientes, homens que estão habilitados na palavra do Senhor para encaminhar os destinos das famílias e do povo de Deus. Eu fico pensando que talvez daqui 10 anos, muitos de nós já não estarão entre nós. Se pensarmos em mais 20 anos, se o Putin nos deixar, obviamente, né? Se pensarmos mais 20 anos, a maioria de nós talvez não estejamos mais aqui. E há um peso a mim, como pastor desta igreja, que é preparar esta igreja para o futuro, que é olhar para o futuro, orar a Deus pelo futuro desta igreja de modo responsável, de modo amoroso, mas sem perder valores, sem negociar, sem transigir valores que Deus vem construindo na vida desta igreja, para que as futuras gerações tenham de fato uma igreja que adora o Deus da aliança, que serve, que vivencia uma profunda relação de amor a Deus e ao povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, nesta manhã nós celebramos e glorificamos o Teu nome, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Louvamos e bendizemos o Teu nome pelos irmãos, pelas irmãs do passado, que deram grande, profunda contribuição para estruturar, para avançar no ministério desta igreja. Louvado seja o Teu nome. Pelas famílias do passado, ó Deus, que abraçaram este projeto, abraçaram esta igreja, dispuseram recursos financeiros, recursos materiais, recursos emocionais, recursos espirituais. Aqui, Senhor, choraram, aqui ajoelhados choraram, prantearam, Senhor, as suas dores na Tua presença. Aqui, Senhor, foram abençoados, foram encaminhados, aqui foram convertidos os seus filhos e netos. Louvado seja o Teu nome, porque esta obra é santa, Senhor, porque ela é do Senhor. E agora, Deus, quando nós estamos olhando para o futuro, Senhor,
Dá-nos a tua bênção, Senhor. Dá-nos homens, dá-nos mulheres, dá-nos pais e mães que de fato amem ao Senhor. Obedeçam a tua palavra e transmitam às futuras gerações os valores inegociáveis da tua palavra. Assim oramos com gratidão, com grande alegria e com viva esperança, em nome de Jesus. Amém.